Olá, seres sombrios, como vocês estão? Eu sou Dark Philip e este é o Diverso Universo de Philip no Halloween. Hoje eu estou assim mais não tão assustador, né? Não tão assim sombrio, porque hoje a gente vai falar sim de animais do Halloween, só que não tem como falar desses animais sem trazer algumas questões sociais e históricas. Então hoje talvez o assunto seja um pouquinho mais sério, né? Não que os assuntos aqui sejam, né, banalizados, mas enfim, bom, vamos lá. Antes eu peço, por favor, que você deixe seu like aqui neste vídeo, isso é muito importante. Desde que eu comecei esse canal há alguns meses atrás, o canal paralisou de inscritos, as visualizações e os likes estão diminuindo, despencaram. E eu quero sim crescer no YouTube, eu gosto do YouTube, eu quero trabalhar com o YouTube. Para isso eu preciso que o canal vá crescendo, para isso eu preciso de likes, de visualizações, de comentários, nem que seja assim um elogio ou uma crítica, uma sugestão. Mas o like é muito importante, é a coisa mais simples do mundo, é só clicar no botão, isso já é muito importante e já me ajuda muito, tá? Então, por favor, hoje eu não vou nem amaldiçoar, porque no último vídeo o meu Jack despencou, então eu não vou nem amaldiçoar, tá? Eu vou pedir mesmo pra vocês. Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre a coruja e a aranha, né? Vamos falar desses dois animais. E assim, como eu falei, já acabei de falar, não tem como dividir esses dois animais e a importância deles, né, o significado deles no Halloween, sem trazer algumas questões sobre o papel feminino, o papel da mulher e o machismo, tá? Desculpa. Então vamos lá. Claro que novamente eu vou trazer aqui um recorte específico de praticamente uma cultura sobre a coruja e a aranha, porque cada povo, cada cultura tem a sua mitologia, né, a sua simbologia. Então assim, um mito muito interessante e para nós no Ocidente acabou sendo muito importante é a conexão da coruja com a deusa Atena, né, que em Roma era meio identificada como Minerva. E a aranha também aí tem uma conexão com Atena. Bom, Atena era a deusa a deusa da sabedoria, porque ainda cultuamos Atena. É a deusa da sabedoria, da guerra, dos trabalhos manuais. É uma deusa que tem muitos atributos, tá? E ela era filha de Zeus. Ela era uma das deusas mais importantes na Grécia. Hoje em dia, os deuses têm a sua importância mais igualada. Mas na Grécia Antiga, ela era uma das mais importantes. Afinal de contas, ela era a padroeira da capital, Atenas, não é mesmo? E Atena, o nascimento dela já é diferente, porque Zeus devorou a mãe dela quando soube que a mãe dela estava grávida. A mãe dela era a deusa da memória, se não me engano. E Zeus dominou porque ele tinha medo de que os seus filhos tomassem o trono dele. Então ele devorou a mãe de Atena, só que Atena nasceu mesmo assim da cabeça de Zeus. Tiveram que abrir a cabeça de Zeus e Atena saiu já adulta. Adulta, com uma armadura completa, pronta para a guerra, né? E Atena era a deusa da inteligência, do conhecimento. Os filósofos gregos, eles cultuavam muito Atena. Gente, como que chama? No iluminismo, na Revolução Francesa, Atena volta a ter mais Minerva, né, pela influência romana, mas Atena volta a ter uma importância como símbolo da razão. E Atena, ela sempre foi essa deusa guerreira, só que ela representava a estratégia na guerra, né? Enquanto o seu meio-irmão Ares era a parte bruta da guerra, Atena era a parte da inteligência, né? Das estratégias bélicas.
Bom, Atena também era a deusa dos trabalhos manuais, artesanato, ferraria, olaria. Temos o deus da ferraria, mas Atena também se envolvia com isso. Então, artistas também cultuavam muito Atena. Só que apesar de tudo isso, apesar de Atena ser um símbolo feminino de muita força, tinham ali alguns elementos que a gente pode traçar um paralelo com como a cultura machista ela impõe certas ali regras para condições para que uma mulher seja aceita como igual aos homens, tá? Por exemplo, Atena era uma deusa casta. Então Atena era virgem, casta e nada relacionado à sexualidade de Atena em Atena era falado. Atena era muito competitiva, especialmente com outras mulheres, tá? Então a gente vê, gente, eu amo Atena, eu cultuo Atena, mas a gente tem que perceber como os povos, as pessoas enxergavam as divindades. Algumas das principais histórias envolvendo Atena dizem respeito justamente à competição feminina, ou seja, colocar uma mulher contra outra. E na nossa sociedade é muito comum que uma mulher, para atingir o seu espaço, né, para poder mostrar as suas habilidades, os seus valores, o seu conhecimento, as suas aptidões, ela muitas vezes tem meio que se equiparar aos homens e para isso ela acaba perdendo a sua feminilidade para encontrar um lugar nessa sociedade machista de merda. Uma história muito importante para a gente falar de Atena é a história da Medusa, que em muitas versões a Atena amaldiçoou Medusa a se transformar naquele monstro, porque Poseidon estuprou a Medusa num templo de Atena. E Poseidon e Atena tinham uma rivalidade, então ele fez isso para provocar Atena. Só que ao invés de Atena punir Poseidon, ela puniu a vítima dele. Anos depois, Atena guia Perseu, que era um herói grego, a matar a matar Medusa. Então, quer dizer, foi ali uma rivalidade que, né, perdurou. E a outra história que traz uma das histórias mais famosas da mitologia grega, a Guerra de Troia, Atena está lá no meio, ao lado de Hera e Afrodite, numa disputa entre mulheres para saber qual era a mais bela. Porque uma outra deusa, Eris, a deusa da discórdia, jogou essa dúvida entre as três, qual era a mais bela. Então, quer dizer, e isso causou a Guerra de Troia. Então, olha a visão do feminino nessa cultura, né? As mulheres causam isso. Isso depois que a Grécia passou a ser um patriarcado. Porque lá no seu início ela não era, né? Ela tinha inclusive funções femininas muito importantes e deusas femininas nos principais patamares, mas enfim, né? Isso eu abordei um pouco disso no meu TCC que eu pretendo trazer aqui no canal futuramente. Bom, outra lenda é de Atena e Aracne, e aí entra a nossa aranha, né? Atena, um dos símbolos dela sempre foi a coruja. Por isso que até hoje a coruja é tida como um símbolo de sabedoria, né? O símbolo da pedagogia, por exemplo, dos professores. E Aracne era uma mulher muito talentosa, uma tecelã muito talentosa. E um dia, Atena, com inveja da habilidade de Aracne, propõe lá uma disputa entre as duas, para saber qual das duas era a melhor tecelã, porque Atena era a deusa dos trabalhos manuais. Elas tecem e Aracne vence como melhor tecelã, fez ali uma obra mais bela. E aí Atena amaldiçoou Aracne, transformando ela em algumas versões no animal aranha, sim, em outras versões no monstro com formato de aranha. Mas então, segundo a mitologia grega, Aracne teria sido a primeira aranha, por isso que ela tece as suas teias.
E aí a gente tem o quê? Né? Uma disputa entre duas mulheres. E o rebaixamento, né? Aquela que conseguiu se equiparar aos homens, que anulou a sua feminilidade, a sua sexualidade, ela mesmo perdendo para uma mulher, ela não pode perder, então ela vai e condena, né, e pune a mulher por ter vencido. Então, vocês conseguem perceber como é machista essa dinâmica? Como a mulher poderosa, a mulher sábia, a mulher talentosa, ela nunca consegue ter uma posição que ela merece, uma posição de direito. Sempre ela é subjugada pelo masculino, mesmo que seja uma mulher masculinizada, no sentido social da coisa, tá? Não tô falando de estilo, identidade de gênero, tô falando de posição social, tá? A Atena acabou adquirindo características sociais que tinham a ver com os homens naquela cultura. Bom, esses dois animais, eles têm também mais características femininas, além dessas que eu acabei de falar com Atena e Heracne. A coruja é um animal noturno e desde sempre o feminino ele sempre teve muita relação com o noturno, né? Como eu já falei no vídeo da Sabrina, em relação a Lilith, a coruja é um dos animais de Lilith e desde quando Lilith provavelmente era uma divindade suméria. E a coruja sempre esteve relacionada a Hécate também, que eu falei no vídeo da Sabrina, deusa da bruxaria, da noite. A coruja, por ser um animal noturno, sempre teve essa relação com o feminino. E é claro que na Idade Média, onde a maioria dos nossos preconceitos atuais nasceram, né, graças à Igreja Católica, a coruja foi associada ao mal, ao demônio e às bruxas, assim como a aranha. Por quê? Porque a aranha, mesmo que tenha vários tamanhos, né, várias espécies, vários tipos ali de aranha, inclusive, lembrando que este vídeo também faz parte da minha parceria com o Ed, que tem o perfil de medicina veterinária lá, o perfil de veterinária, que ele vai trazer as informações biológicas dos animais, ok? Estamos tendo um probleminha com o Instagram, né? Recentemente o Instagram mundialmente bugou, então o Ed tá tendo um pouco de dificuldade de postar os animais como a gente tinha planejado, mas eles serão postados, tá bom? Então, um dos tipos de aranha que mais favoreceu com essa identificação com o macabro é, sem dúvida, a viúva negra, que já tem esse nome, né? Vamos lá. Que a viúva negra é o quê? A viúva negra é uma aranha, obviamente, pequena, preta com manchas vermelhas, lembra vermelho, diabo? Então, que a fêmea, ela mata o macho, né? Por isso o nome viúva negra. Não vou abordar ainda a questão do negro, tá? Que já tem aí né? Já temos um racismo aí na questão do negro, mas enfim, vamos ficar com a viúva. Em muitas culturas há muito tempo, a mulher solteira, já falei isso, era considerada que bruxa, né? Ela tinha que estar casada. A viúva, por mais que ela tivesse ali um certo respaldo por já ter sido casada, porque ser casada era muito importante para a mulher, né? Ela era viúva e muitas vezes ou isso era visto como um castigo, a mulher estava sendo punida por Deus e a perder, né, a coisa mais importante da sua vida, que era seu marido, e se tornar viúva, ou muitas vezes a própria mulher era acusada de matar o marido e para se tornar viúva, né? E isso, obviamente, durante a época, né, da histeria das bruxas, mulheres viúvas também eram consideradas bruxas, especialmente aquelas que já tinham ali uma suspeita de ter matado seu marido. Então é óbvio que essa aranha e todas as outras acabaram se tornando algo macabro. Claro que a gente também pode pensar nas teias de aranha, coisas antigas, né? No Halloween a gente tem muitas coisas de casas antigas, castelos, tem muita teia de aranha que acabou se tornando um símbolo do macabro, mas a gente não pode ignorar essa ligação com o feminino, né? Quando a gente fala de Halloween, a gente fala de bruxas, e quando a gente fala de bruxas, a gente não
não tem como ignorar e não falar dos papéis sociais da mulher e do machismo estrutural na nossa sociedade. As bruxas e as mulheres acusadas de bruxas, que não eram bruxas, sempre sofreram por conta do machismo estrutural da sociedade, do patriarcado, do preconceito. Então a gente não tem como desvincular. E a coruja e a aranha estão sim conectadas a isso. Eu só queria, para finalizar, trazer um aspecto mais light aqui, mais leve, uma menção a uma cultura que eu gosto muito, né? A uma simbologia, uma mitologia acerca da aranha que eu gosto muito, que é da cultura Asante ou Ashanti da África, que tem lá a sua divindade Anansi, o deus aranha. Eu vi que em alguns lugares a Nancy até é representada como uma divindade feminina, mas em grande maioria é representada como uma divindade masculina. E a Nancy seria a divindade das histórias, o grande contador de histórias. Além de fazer uma conexão entre o divino e o espiritual e o humano, ele tinha essa função de meio que mensageiro, intermediário entre os humanos e as divindades. A Nancy era quem doava para a humanidade as histórias. Ele tecia as histórias com sua teia. Tem lendas muito interessantes. A Nancy é muitas vezes representado como um homem velho, mas um malandro, um traiçoeiro, um trickster, que a gente chama em mitologia, como Loki, por exemplo, como Exu, também em outras culturas africanas, como a Yorubá, como o próprio diabo, e muitas vezes, essa figura que não é boa nem má. Ela e sempre pega peças, acaba, como o Saci Pererê também, né? A gente chama de trickster, que é essa coisa meio malandra. Mas a Nancy sempre foi e ainda é muito querido ali nos povos africanos que tinham ele, que cultuavam ele. Inclusive, ele ainda é popular na cultura pop hoje em dia. A gente tem os livros do Neil Gaiman, Deuses Americanos, e os Filhos de Anansi. Neil Gaiman é o criador da Coraline, por exemplo, tá? Estamos no Halloween ainda. Coraline é um filme de Halloween. Ele usa a Nancy como um personagem e traz esse aspecto do trickster, do malandro. E a gente também tem aqui no Brasil uma referência a Nancy muito legal. Eu não sei quem lembra da Ilha Rá-Tim-Bum da TV Cultura. Ilha, não Castelo, tá? Lá a gente tinha uma personagem feminina que era a Nhanhanhã, que era uma grande aranha mulher, que ficava sempre na sua teia e que sempre contava histórias do mundo ali para as crianças. E ela foi inspirada em Anansi. Se não me engano, tem até um episódio dele, tipo, eu assistia, quando era criança, assisti mais de uma vez a temporada, a série. Então eu lembro, assim, que, se não me engano, chegaram a contar ali a origem dela e de que ela era realmente próprio Anansi, no caso, na sua versão feminina. Mas enfim, muitas culturas enxergam a aranha nesse sentido, nesse aspecto. Assim como nós também, hoje em dia, temos a coruja, muitas vezes mais nesse lado positivo da questão da sabedoria, do conhecimento, a gente também tem a aranha nessa questão de tecer a vida, de criar vida, né? Algo muito materno. E isso também permeia a figura feminina desde sempre, né? Essa dualidade, né? Entre a mulher boa, que é a mãe, que cuida, e a mulher má, que é a sexualizada, a bruxa, poderosa. É o tema do meu TCC que eu, como eu já falei, pretendo trazer em breve aqui no canal, tá? Claro que, como eu falei, tem essas outras questões, a questão das teias em coisas antigas, a coruja, por ser um animal noturno, por virar ali sua cabeça, né? Que às vezes é meio macabro, aqueles olhões grandes, tudo isso acaba também influenciando o imaginário popular e fazendo com que sejam considerados macabros e propícios ao Halloween. No Brasil também a gente tem a lenda da Matinta Pereira, que seria uma bruxa velha, que em algumas versões da lenda se transforma numa coruja.
Tem umas versões dessa lenda da Matinta Pereira que se confunde com o Saci. Muitos dizem que a Matinta e o Saci seriam o mesmo. E aí a coruja também tem essa conexão com o Saci, tá? E não só a coruja, alguns outros pássaros noturnos aqui do Brasil. Mas, né, a gente tem essa ideia da bruxa velha, solitária, que se transforma numa coruja e tem que. E se ela aparece para alguém, ou se você escuta a Matinta como Pereira piando, né, de noite, você tem que deixar fumo na janela para ela, senão ela vai acabar com a sua vida. Então você deixa fumo e aí de manhã você percebe que uma senhora vai e recolhe esse fumo. E aí você sabe que é a Matinta que piou para você à noite como coruja, tá vindo como humana buscar ali o que ela queria, né? Bom, enfim, é isso, como eu falei pra vocês, é um papo mais social, né? Tô até de Malévola aqui também, né? Essa personagem que nos trouxe também mais questões desse papel feminino, né? Contado nas histórias. E é isso, gente, tá? Eu gosto muito de falar de mitologia, especialmente mitologia grega. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, né? Eu já trouxe um pouco disso no último vídeo do bode e do gato, mas eu acho que hoje eu trouxe mais esse paralelo da mitologia com questões sociais. Se vocês gostarem disso, né? Se vocês gostam, comenta aqui embaixo para eu saber, eu trago mais. Até no meu TCC eu vou trazer muito isso, então se vocês querem ouvir eu falar do meu TCC e dessas coisas, comenta aqui embaixo, por favor. E novamente, deixem o like, tá? Isso é muito importante. Compartilha também para o canal atingir mais pessoas, trazer pessoas novas, novos inscritos. Eu sei que isso é chato pedir, mas assim, é meu trabalho, né? Eu estou fazendo de tudo, estou me esforçando muito para que isso seja o meu trabalho. E para isso acontecer, eu preciso do apoio e da ajuda de vocês, curtindo, compartilhando, comentando, tá bom? E se inscrevendo também no canal, tá? Então é isso, Halloween continua por aqui e lá no meu Instagram também. Meu Instagram está aqui embaixo, assim como o Instagram do Ed, tá? Os dois links estão aqui embaixo na descrição. Talvez eu deixe algum link de alguns outros vídeos meus também, anteriores, tá? Mas sigam lá, gente, no Instagram pra ficar por dentro de quando o Ed postar outras curiosidades e características desses animais. E também pra ver os outros conteúdos de Halloween eu estou postando lá no meu Instagram. Eu contando os meus contos de Halloween que eu escrevi, meus contos de terror, tá? Tá bem legal. É meio que uma história única, então cada semana eu conto lá um pedacinho dela. Posto também as maquiagens de Halloween que eu tô fazendo, as minhas unhas de Halloween. Eu sempre posto lá, praticamente todo dia tem conteúdo novo lá. Alguma coisinha de Halloween neste especial de Halloween, tá bom? Então é isso, gente. Halloween continua e próximo vídeo a gente volta com mais coisinhas. Estou preparando uma coisa aqui bombástica, tá? Tchau!